Você sabe a origem da palavra garçom? Olha que legal. É bem provável que a nossa profissão tenha surgido há mais ou menos 250 anos. Isso mesmo, lá em 1765, tinha um cidadão chamado Boulanger que ele vendia caldos, o que nós chamamos hoje de consomé. E também lá tinha um nome, nessa época tinha o nome de restaurante, porque ele restaurava as energias, eram os caldos. E aí ele fazia muito sucesso com a venda desses caldos, que ele percebeu que a necessidade de chamar algumas pessoas para ajudar a servir. E foi aí que ele chamou alguns rapazes. E olha que interessante, rapaz em francês é garçom. Então, a palavra garçom vem da palavra rapaz. Olha que interessante e olha como é bom a gente conhecer um pouquinho da nossa profissão. Qual o perfil ideal que um garçom deve ter hoje em dia? Existe diferença entre garçom em buffets, em restaurantes? Eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande entre garçom e carregador de bandeja, né? Garçom é aquela pessoa que realmente é profissional no que faz. Independente se trabalha num restaurante mais simples, mais sofisticado, se trabalha num buffet, executando as mais variadas funções, os mais variados tipos de serviços, porque afinal de contas, quem trabalha no buffet é sempre um desafio muito grande, né? Porque uma hora você está fazendo um coffee break, outra hora você está fazendo um café da manhã, um almoço mais simples. Outro dia, de repente, você faz um jantar mais formal, com harmonização de vinhos. Então é importante que o profissional hoje tenha um ótimo preparo para saber atuar nas mais variadas situações. E você, está preparado para isso? Você tem uma postura impecável? Você tem facilidade de se comunicar? Você sabe pronunciar corretamente as palavras, alguns termos técnicos da gastronomia? Você domina toda a arte de servir bebidas e comidas? É importante que sempre você procure se aperfeiçoar cada vez mais. Nunca a gente sabe tudo. Sempre a gente vai precisar aprender um pouquinho a mais. E é justamente aqui essa nossa proposta. Então vamos começar definindo, né, o que é um carregador de bandeja e o que é um garçom de verdade. Carregador de bandeja é uma expressão que a gente usa para aquelas pessoas que realmente não têm o domínio da profissão. Simplesmente sabe como equilibrar uma bandeja e atuam muitas vezes em restaurantes, em buffets. É aquela pessoa que quando você vai num restaurante, simplesmente chega para você e fala, vai beber o quê? Né? Ou então simplesmente ir para beber, né? Que a pior frase que você pode ouvir é justamente essa. Eu fico indignado quando eu vou num restaurante, né? Ou quando eu vou numa festa de casamento ou de aniversário que seja, e o garçom chega para mim e fala assim, vai beber o quê? Né? Ou ir para beber. Dá vontade de falar, ir para beber tem chupeta, mamadeira, fralda, não é verdade? Então, muitas vezes o empreendimento, o estabelecimento, gastou uma grana absurda para elaborar uma carta de bebidas, elaborar coquetéis diferenciados, vinhos especiais, para o garçom simplesmente chegar para o cliente e perguntar coisas desse tipo. Então, há uma diferença muito grande entre tirador de pedido ou carregador de bandeja e um garçom de verdade, que é aquele que conhece o produto que vende, né? O produto que serve. Eu vou aqui muitas vezes falar de vender, mas na verdade, no momento que está entregando alguma coisa para alguém, a gente costuma dizer que está vendendo, né? Eu chego com um canapé para o cliente, com licença, senhor aceita? É um canapé de queijo de cabra, com não sei o quê, né? Você vai explicar para o cliente do que se trata aquele produto. Com licença, senhor aceita um prosecco? É importante que você saiba o que é um prosecco. Não é um champanhe. O champanhe é diferente de um prosecco, que é diferente de um vinho espumante nacional. Então é importante que você saiba tenha informação sobre essas técnicas, né? Esses detalhes, essas particularidades de cada ingrediente, de cada produto que você está servindo, tá bom? Então, essas são as principais diferenças entre um carregador de bandeja ou um tirador de pedido de um garçom profissional de verdade, que sabe atuar nas mais variadas situações.
Quando a gente fala alimentos e bebidas, o profissional que trabalha como garçom, ele trabalha dentro de um setor que a gente chama de A e B, alimentos e bebidas, que é um dos setores que mais geram empregos no país, tá certo? A gente pode entender a área de alimentos e bebidas como um departamento dentro da hotelaria, assim como temos o departamento administrativo, o departamento de hospedagem, tem o departamento de A e B, que é aquele que cuida de toda a parte relacionada a alimentos e bebidas dentro de um hotel. E também a gente pode entender alimentos e bebidas como uma fatia do mercado que comercializa serviços de alimentação e engloba bares, restaurantes, lanchonetes e buffets, como é o nosso caso aqui. Então, isso é o setor de alimentos e bebidas. Agora, o garçom, como eu disse anteriormente, ele tem que estar preparado para atender em qualquer situação, tá? Muitas vezes a gente ouve assim, eu sou garçom de buffet, eu sou garçom de churrascaria, garçom de boteco. Não importa, quem é profissional sabe atuar ou deve saber atuar em qualquer tipo de ocasião. Afinal de contas, uma hora você está fazendo um serviço mais simples, outra hora um serviço mais formal. Então é importante você se adaptar a cada realidade. Então, aliás, você sabe o que é um brunch, um coffee break, uma festa de queijos e vinhos, como é que tem que ser organizada? É importante que você saiba. Eu costumo sempre dizer que bons profissionais nunca ficam desempregados. Bom, falando um pouco do serviço, o quanto que é importante o serviço? Você já parou para pensar qual é a importância do seu trabalho? Vamos imaginar o seguinte, você vai num restaurante e tudo está perfeito. A comida é ótima, o preço é bom, tudo perfeito. Simplesmente o serviço não é bom. O que vai acontecer? Você não volta mais, não é verdade? Então, se o serviço é ruim, a gente não volta. Agora, por outro lado, se tiver algum problema na comida ou na bebida, mas o serviço for impecável, for surpreendente, você volta. Olha que legal. Eu digo até mais, muitas vezes um problema que acontece pode ser uma oportunidade para você fidelizar o cliente, para você mostrar o quanto que ele é importante, tá certo? Eu tenho vários exemplos para contar aqui de situações em que uma reclamação de um cliente, né, fez com que eu fidelizasse essa pessoa, né? Eu cheguei para o cliente, pedi desculpas para ele, olha, senhor, me desculpe, eu vou repassar essa informação ao nosso chefe, espero que isso não aconteça mais, né? Olha, pode escolher um outro prato do nosso cardápio. Então você mostra que você está preocupado com o cliente. Na maior parte das vezes, o cliente quer justamente isso. Ele quer atenção. Ele quer que você perceba ele, né? Isso é uma das coisas mais importantes. Agora, o que é um serviço ruim? A gente pode destacar vários problemas que normalmente acontecem, né? E sempre quando você for pensar no que é um bom serviço ou o que é um serviço ruim, se coloque na posição de cliente, tá? Então, quando você vai a um restaurante, o que você não gosta que acontece? Uma das coisas que mais me incomodam, por exemplo, é o mau humor, né? Não tem coisa pior do que mau humor. Então vamos lá, vamos elencar algumas coisas que realmente incomodam as pessoas. Falta de conhecimento, falta de higiene, demora, mau humor, ou muita intimidade com o cliente também. Então são várias situações, né? Vamos falar rapidinho sobre cada uma delas. Olha só que interessante. Primeira de todas, né? Eu acho que é a higiene. Eu acho que isso é primordial. Você entra num lugar e você vê um garçom, às vezes, com a mão no nariz, né, com a roupa suja, coçando o cabelo, né? A aparência pessoal conta bastante. Então, a primeira impressão, antes mesmo até de eu conversar com o garçom, eu já tenho uma percepção negativa. Então, é importantíssimo você demonstrar cuidados na sua aparência, na sua higiene, tá? Isso em primeiro lugar. Vamos pegar agora um outro ponto importante. Falta de conhecimento. Isso é uma das coisas que mais irritam as pessoas em restaurantes, em bares, em cafés, né? E numa festa de casamento, um aniversário, é inadmissível um garçom pegar uma bandeja, sair com ela, distribuindo para as pessoas e não saber o que está servindo.
ou não saber como pronuncia corretamente o nome daqueles ingredientes. Então, é importante que você saiba o que você está servindo. Pergunte para o chefe, pergunte para quem fez. Antes de começar qualquer tipo de evento, normalmente se faz uma reunião, onde que nós chamamos de fazer um briefing, né? A gente fala até aportuguesado de brifar, né? É uma palavra inglesa a gente chama de briefing, né? Então, é repassar todas as informações para a equipe de como será aquele dia ou aquela noite, né? Como será o serviço, qual que é a expectativa, quais são os pratos que serão servidos, quais serão as bebidas. É importante que você anote isso, porque se a gente for contar com a nossa memória, muitas vezes a gente esquece. Então tira a foto daquele prato que foi apresentado para você, né? Anote o nome correto daquele ingrediente, como que se pronuncia corretamente, tá certo? O cliente pergunta para você, ó, quais são as uvas desse vinho? Eu não sei. Olha, vai cebola nesse molho? Não sei, senhor. Só um minutinho que eu vou verificar. Não passa confiança para a pessoa, entende? Então procure sempre saber o que você está servindo. Outra coisa importantíssima é com relação à demora. Isso é uma das coisas que irrita bastante as pessoas. Procurem ser rápidos, ágeis no trabalho. Se você chegou para o cliente e falou, ó, só um momentinho que eu já vou trazer para o senhor, seja rápido para levar aquilo o mais breve possível, tá? Me traz uma água com gás? Pois não, senhor, só um momento, por favor. Vai lá, se você está fazendo uma outra coisa, procura tomar o cuidado de levar aquela água para a pessoa, né? Cumprir o que você prometeu. Se por acaso vai demorar alguma coisa que você já prometeu para o cliente, chega na mesa e avisa para ele. Não tem problema nenhum. Olha, senhor, eu verifiquei o seu pedido, só mais um momentinho que eu já estou trazendo, tá? Olha, mais uns 5 minutos eu acho que já vai estar pronto. São as mais variadas situações, não é verdade? Muitas vezes chegou um cliente atrasado, um convidado chegou depois de que já foi servido aquele prato, e ele pergunta para você, olha, não dá para servir aquela entradinha que eu perdi, né? Eu acabei não comendo. Será que você tem mais daquele bolinho de queijo que foi servido na entrada? O que você pode falar para ele? Olha, senhor, eu vou verificar na cozinha e se tiver eu trago para o senhor sim, tá? Só um momentinho, por favor, que eu vou verificar, mas eu trago para o senhor. Aí você verifica, de repente o chefe diz para você, olha, vai demorar um pouco, porque agora a gente está adiantando o próximo prato. Avisa para o cliente que vai demorar um pouco. Você vai lá e avisa para esse cliente. Então o que a pessoa quer é uma atenção. Inclusive é um outro tema muito importante aqui, né? Uma das coisas que incomodam muito os clientes é a falta de atenção, né? O cliente não ser percebido, você fingiu que não viu ele. Eu costumo dizer que um bom profissional é aquele que é ninja, ele consegue perceber os detalhes, né? O bom garçom é aquele que quando cai o guardanapo do cliente no chão, ele é tão rápido, tão eficaz, que ele vai lá, pega um novo guardanapo, coloca para o cliente e retira aquele que caiu do chão, sem mesmo o cliente às vezes perceber que o guardanapo dele caiu no chão, sabe? Então é ter iniciativa, é ter proatividade, tá? É se antecipar às necessidades do cliente. É isso que nós esperamos de um profissional hoje, tá? É um profissional que tenha essa atenção, esse cuidado e ao mesmo tempo conhecimento, é claro. Bom, além de demora, falta de conhecimento dos produtos, falta de atenção, falta de higiene, que são alguns dos principais problemas que a gente já comentou aqui agora, rapidamente. Tem também a questão da intimidade. Você já foi em algum restaurante que o garçom começa a querer bater papo com você? Muitas vezes ele começa a querer conversar com você bem na hora de pagar a conta, né, de fechar a conta. Dá a impressão o quê? Que ele está puxando o saco, né? Que ele fica em cima. Isso não é agradável, né? Não é porque o cliente chegou para mim e bateu um papo comigo sobre futebol e coisa e tal, que eu vou bater um papo com ele também, que eu vou ficar conversando com ele muito tempo, né? Não é porque ele deu um tapinha nas minhas costas que eu vou dar um tapa nas costas dele também. Então é importante que nós nos coloquemos no nosso lugar. Nós somos profissionais de atendimento, de serviço.
Você nunca vai entrar na intimidade do cliente. Você nunca dá a mão para o cliente. Isso mesmo, olha que interessante. Você só estende a mão para o cliente se ele der a mão para você, tá? Você sempre chama as pessoas de senhor e senhora, nunca você, amigo, querido, nem pensar, doutor, né? Amigão, de jeito nenhum, pode ser quem for, é senhor e senhora. Às vezes você vai atender uma senhora de idade, e você fala para ela, senhora, não sei o que, ela, senhora não, por favor. Às vezes acontece isso. Diz para ela, fala, olha, nós chamamos assim, não é por questão de idade, nada disso, é simplesmente por uma questão de um padrão de atendimento que nós seguimos. Pô, a pessoa vai entender, ela vai perceber que você está fazendo isso por educação e você trata todas as pessoas dessa forma, tá bom? E uma outra coisa que é fundamental, que eu acho que eu documentei aqui agora há pouco, é o mau humor. Isso, para mim, é uma das coisas que mais me incomoda, é a falta de humor. É claro que não é para ficar rindo à toa, com brincadeirinha, não é isso que eu quero dizer. Mas também não pode ficar sério demais. Aquele garçom que está lá assim, com a cara fechada, né? O cliente chega, o convidado, boa noite, boa noite, né? Não, um sorriso, né? Isso mostra cortesia. Você tem que transmitir para o cliente uma sensação de boa vontade, que está à disposição, né? O maior exemplo de cortesia que eu costumo indicar para a minha equipe é dizer o seguinte, olha, trate as pessoas como você estivesse tratando alguém que você gosta muito, alguém da sua família, né? Mostre para o cliente que você ficou feliz com a presença dele. O que adianta eu receber alguém lá cansado? Boa noite, boa noite. Aquela cara de quem não está afim de trabalhar, né? O nosso corpo, né, de acordo com as nossas expressões faciais, de acordo com a forma que a gente gesticula, de acordo com a forma que a gente olha, a gente transmite alguns sinais que podem ser positivos ou negativos. Às vezes alguém chega e te pergunta alguma coisa, você faz uma cara meio assim, você, né, muda o jeitinho da boca, ou põe a mão em algum lugar, você transmite o quê? Que você não sabe, que você não está afim. Então, muito cuidado e muita atenção com relação à postura, tá bom? Bom, o garçom, ele tem então o poder de fazer com que o cliente volte no restaurante ou tem o poder de expulsar o cliente definitivamente. Olha como isso é importante. Nós estamos falando aqui de um serviço de buffet. Muitas vezes um buffet ele é contratado por conta do serviço. Nossa, que serviço bacana! Para quem que os clientes normalmente pedem o cartão do buffet? Para os garçons. Não é verdade? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? O cliente chega para você, ô, viu, vem cá. Pô, vocês estão de parabéns, né? O trabalho foi muito bacana. Você tem um cartão do buffet? Como é que chama o buffet? E às vezes você não sabe nem pronunciar corretamente o nome do buffet. Então, dá um cartão para a pessoa, diz o nome do buffet. Então, você tem que ter essa facilidade de se comunicar com as pessoas. Então, o garçom, como eu disse, ele é a linha de frente. Ele tem o poder de fidelizar o cliente ou expulsar definitivamente. Então, pensa nisso. A nossa missão não é simplesmente satisfazer as necessidades do cliente. Um bom profissional é aquele que vai além. Eu não quero simplesmente satisfazer, eu quero encantar o cliente. Eu quero superar as expectativas desse cliente, tá? Por quê? Pensa comigo, um bom serviço é obrigação de todo mundo, não é? Se eu estou pagando por aquele serviço, eu espero no mínimo que aquilo seja bem feito, seja feito da forma correta. Então, o que que eu posso fazer para me destacar dos outros, das outras pessoas, né? Dos outros profissionais, dos outros buffets? Oferecendo um serviço de excelência, é encantar o cliente. E para encantar o cliente não precisa muita coisa, não. É simplesmente se atentar aos mínimos detalhes. Esses mínimos detalhes fazem grande diferença. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho a respeito da hospitalidade e da comunicação. Aí a gente vai tratar um pouco sobre isso. Mas olha que interessante, pessoal. O quanto o nosso trabalho é importante. Veja só, 70% dos clientes que deixam de frequentar um restaurante deixam por questões de problemas no atendimento. Olha como isso é grave. Outro dado importante,
92% dos clientes que saem satisfeitos não voltam mais. E às vezes, olha como que é a situação. Você pode ter uma equipe de 10, 12, 20 garçons trabalhando, mas se na minha mesa o garçom João, por exemplo, for me servir e me servir muito mal, qual que é a impressão que eu vou ter daquele buffet ou daquele restaurante, daquela situação em que aquele buffet tem um serviço ruim? Ou esse restaurante é ruim, por quê? Porque o serviço foi ruim. E quem que representou o serviço todo daquele restaurante? Naquela situação, naquele exemplo que eu dei, o João. Então, olha a responsabilidade que você tem. Cada um representa a empresa. Outro dado muito interessante, muito importante, é com relação às reclamações. Poucas pessoas têm o hábito de reclamar. Apenas 4% dos clientes têm o hábito de reclamar. Olha que interessante isso. As pessoas não reclamam por quê? Primeiro, ou porque elas acham que não vai resolver nada, ou porque elas acham que não pretendem voltar lá muitas vezes, né? Ou até mesmo porque ficam na dúvida: será que aquele garçom vai sacanear com o meu prato ou com a minha bebida? De repente a pessoa não transmitiu muita confiança logo de cara, né? O garçom passou a mão no rosto, coçou o nariz, ficou com umas brincadeirinhas na frente dos clientes com outros garçons. Isso, ou seja, não transmite confiança. Na hora que tem algum problema, muitas vezes a pessoa nem reclama, ela deixa quieto, tá? Mas simplesmente ela não vai contratar mais aquele buffet, não vai recomendar mais para ninguém. E tem aquelas pessoas que reclamam o tempo todo. Mas a sugestão que eu dou para você é o seguinte: nunca leve isso pro lado pessoal, tá? Tem pessoas que gostam de reclamar. A gente sabe que para tratar com cliente, para tratar com pessoas, na verdade, para lidar com pessoas, é importantíssimo você ter muito jogo de cintura. Não é qualquer um que consegue lidar com os mais variados tipos de clientes. A gente costuma dizer que os clientes não são chatos, são exigentes. Você já deve ter ouvido isso, não é? Mas cá entre nós, realmente tem cliente que é muito chato. Tem cliente que é legal, tem cliente que é grosseiro, tem cliente que é muito chato, tá? Então assim, quanto mais chato for esse cliente, mais cuidadoso, mais atencioso você vai ser. Não leve para o lado pessoal, tá? Se o cara te xingar, alguma coisa assim, eu na minha cabeça eu penso da seguinte forma: coitado, esse cara tem um problema, né? Não fica assim, nossa, que cara folgado, que cara chato, de jeito nenhum, né? Tem cliente que às vezes pede para você um produto, fala, me vê uma Coca-Cola com gelo e limão. Na hora que você leva para ele, ele fala, não, eu não pedi isso, eu pedi Guaraná, né? Não precisa se estressar, vai lá. Pois não, senhor, eu vou trazer o Guaraná sem problema, acho que eu entendi errado. Mesmo que você tenha absoluta certeza de que você entendeu certo, né? Pede desculpas, traz uma outra e tá tudo certo. De maneira alguma você vai discutir com o cliente, tá? Então a primeira regrinha aí eu acho que é essa. Para a gente trabalhar nessa área, é importante ter essa noção, esse cuidado. Saber se relacionar com as pessoas, né? Ter esse cuidado de saber conversar com as pessoas, de não levar para o lado pessoal. Isso é muito importante. Agora, o que que o cliente ele espera de você? Mas aí a gente conversa no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima!